Jesus nos libertou. Hoje somos livres. Para se tornar livre, quer dizer que era escravo, que era preso. De quê? Lucas 19:10 diz que Jesus veio como Filho do Homem para salvar o perdido. Esse perdido significa que nós éramos escravos do pecado, escravos da lei, escravo da carne. Daí a razão de Jesus vir para nos libertar. E hoje nós podemos declarar: somos livres em Jesus. A missão de Jesus foi uma missão especial. Ele veio a esse mundo realizar uma grande missão: nos salvar, nos libertar. Antes de sermos livres, antes de sermos cristãos, nós éramos escravos do pecado, escravos da lei ou do poder da lei, escravos da nossa natureza terrena. Vejamos algumas passagens bíblicas a esse respeito. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é só para aqueles que creem. Como o texto é muito claro, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Obviamente, quem não crê continua debaixo do poder da lei. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando invocamos a Cristo como Senhor, como Salvador, o poder da lei não mais sobrevive sobre nós, porque nós passamos para ficar debaixo da graça. A lei não tem mais domínio sobre nós. No capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Portanto, ao invocar Jesus como Senhor, como Salvador, Cristo nos resgata da maldição da lei, Cristo nos livra do poder da lei, Cristo nos liberta. Daí a razão da gente declarar sem medo: somos livres em Cristo Jesus. Sem Cristo, a vida do ser humano é muito complicada. Vou te mostrar algumas passagens para que você possa ver a situação do homem sem Cristo. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como estamos vendo, o texto é muito claro. Sem Cristo, o homem está morto em seus delitos e pecado. Sem Cristo, ele anda segundo o curso do mundo. Ele anda segundo o príncipe da potestade do ar. Ele anda segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta é a situação do homem sem Cristo. Ele anda segundo a inclinação da carne, ele faz a vontade da carne, dos seus pensamentos, e ele, por natureza, é filho da ira, como também os demais. Sem Cristo, é essa a situação do homem. Por isso que quando se invoca Cristo como Senhor, como Salvador, a pessoa é liberta. Daí a razão da gente declarar: somos livres, sim, livres em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele veio justamente para destruir as obras do diabo, como está escrito em 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em Cristo nós somos livres, somos libertos. O apóstolo Paulo nos revela em Colossenses 1,13 que Cristo nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo somos livres. Daí a razão do apóstolo Paulo nos revelar em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, em Jesus somos livres. É importante saber que depois da morte nós teremos dois destinos. Querendo ou não, vamos para um deles, ou para o céu ou para o inferno. O céu está prometido para os que se submetem ao senhorio do Senhor Jesus. O inferno está reservado para aqueles que vivem sem se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Eu e você iremos ou para os céus ou para o inferno. E nosso destino vai ser decidido pela nossa atitude para com Cristo Jesus. Aqueles que se submetem ao senhorio do Senhor Jesus, o céu o aguarda. Aqueles que não se submetem ao senhorio do Senhor Jesus, o inferno o aguarda. Preste atenção ao que o Senhor nos revela em sua palavra. Disse o Senhor Jesus em João 14, a partir do versículo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Como nós vimos, como nós ouvimos, a promessa de Jesus para aqueles que se submetem a Ele é que um dia vai morar junto com Ele na sua casa, no seu lar, nos céus de glória. Portanto, aqueles que se submetem a Jesus, aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador, e para isso se submetem à sua vontade, à sua palavra, esses o céu o aguarda. Jesus nos revela através de João Evangelista, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se o homem se arrepender dos seus pecados e invocar Jesus como Senhor, como Salvador, seus pecados serão perdoados e, obviamente, daquele momento em diante, ele passa a submeter ao Senhor Jesus. Isso acontecendo, os céus o aguarda. Caso contrário, o inferno o aguarda. Como está revelado, a segunda morte, que é o lago de fogo. Portanto, todos nós temos dois destinos, ou os céus ou o inferno. E isso vai depender da nossa atitude para com o Senhor Jesus. Aqueles que querem ir para o céu têm que se submeter ao Senhor Jesus aqui. Observe o que Jesus diz na sua palavra. Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante, Jesus diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Portanto, aqueles que querem viver aqui sua vida sem se submeter ao senhorio do Senhor Jesus, esses estão ganhando a sua vida aqui na terra, porém perderá a vida eterna. Aqueles que se submetem ao Senhor Jesus aqui, eles perdem essa vida terrena, porém ganharão a vida celestial, ou seja, os céus o aguarda. Por isso que em Cristo somos livres. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não quis submeter ao Senhor Jesus? Tudo bem, é um direito que você tem, que eu tenho, que todos têm. Porém, quando Jesus vier,
essas pessoas que não se submeteram a Ele, que não o reconheceram como Senhor, como Salvador, serão desprezadas e o inferno aguarda. Aquelas que invocarem a Jesus como Senhor e Salvador, se submetendo a Ele, o céu o aguarda. Por isso Jesus nos libertou, por isso nós somos livres em Cristo Jesus. Para encerrar nossa reflexão nesse momento, eu quero ainda deixar para todos o João 5,24, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando falamos que somos livres em Cristo Jesus, é porque Ele nos libertou. É dele a glória, a honra, o louvor. Não somos nós que nos libertamos, foi Jesus que nos libertou. Quando nós o invocamos como Senhor, como Salvador, nós passamos da morte para a vida. Não entraremos mais em juízo. Nós temos a vida eterna, promessa do Senhor Jesus. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Portanto, se você não tem ainda a vida eterna, se você ainda não é liberto, se você ainda não é livre, Jesus está pronto para te libertar, para te salvar, para te dar vida eterna. Para isso, você precisa invocar Ele como Senhor, como Salvador, submeter à vontade dEle, declarar Ele como seu Senhor, como seu Salvador. E aí você será livre.